todos. Vamos ler Salmo capítulo 23. Nós temos cantado nesta noite falando do pastor, nós temos cantado falando da segurança, e nesta noite nós vamos falar um pouco sobre a segurança de estarmos na presença do Senhor. O Salmo relacionado a Davi, uma vez que ele era conhecedor da situação, porque ele era um pastor, e assim ele descreve o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que o Senhor nos dê entendimento do que nós temos lido e do que havemos de meditar nesse texto que nós temos lido nesta noite. Amém. Eu estava meditando nessa semana, olhando a leitura diária que nós fazemos, e me deparei com esse salmo aqui, e ele me chama a atenção, me chamou a atenção, e já há algum tempo também nós já temos visto algumas pessoas não questionando a palavra em si, mas de repente o entendimento ou até mesmo a questão da tradução da versão para o português. E aí alguém dizendo, olha, não é bem isso que está escrito lá no original, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, analisando ele também na nossa língua, né, a língua portuguesa, ele faz todo sentido para nós da forma que ele foi colocado aqui. Porque alguém pode dizer, mas nada me faltará. E aí, isso na condição do Senhor ser o nosso pastor. E o próprio Senhor mesmo um dia pode dizer, no mundo tereis aflição. Então, como assim? É contraditório isso? Como que pode acontecer? Mas aí nós, no decorrer desses 6 versículos aqui, creio que o Senhor nos dará uma compreensão mais próxima daquilo que Ele quer que nós entendamos. Quando Ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e como já mencionamos aqui das dificuldades que elas vêm na nossa vida, nós dissemos que é natural, porém a gente sabe que isso é em decorrência do pecado, mas a partir do pecado se tornou natural a questão de que passamos por algumas aflições ou alguma dificuldade. Eu, meditando nesse texto aqui, ainda me recordei de um louvor que o nosso irmão Paulo Magri canta. Ele diz, te louvo de coração, eu te louvo com a voz, eu te louvo com as mãos, eu te louvo com os pés, eu te louvo com a alma, por fim.
Mas se me faltar a alma, é porque contigo estou. Então, isso faz sentido na nossa existência, dizer que o Senhor é o nosso pastor. E não importa, e nós cantamos também, não importa a circunstância que nós estamos vivendo. Paulo podia descrever, olha, quer dizer, eu aprendi a viver contente em qualquer que seja a situação, na abundância ou na escassez. Então, isso não faz com que o Senhor não seja esse pastor que zela por cada um de nós. O zelo do pastor, e aí como já mencionamos aqui, né, que Davi, ele conhecia bem essa situação, e ele como um verdadeiro pastor, ele podia estar escrevendo aqui e recordando aquele dia que ele teve que enfrentar um leão, tomar a ovelha ali da boca do leão, do urso. Então, de lutar e realmente guardar a vida da ovelha. E aí também nós havemos de entender que quando se trata dessa segurança, é porque houve um momento de insegurança. É quando veio aqui a adversidade, quando veio aqui aquela fera. Então foi um momento tenso para a vida da ovelha. Porém, ele sabia que o pastor zelaria, que o pastor socorreria a sua ovelha. Por isso que ele diz então, né? Nada me faltará. E aí ele descreve algumas coisas aqui, e também nós vamos colocar, fazer um paralelo, quando ele diz, né? O Senhor me faz repousar em verdejantes pastos. E quem tem a vida aí do campo, mesmo que não seja com as ovelhas, que é um pouco diferente, né? Mas vai existir um momento lá das nossas pastagens que elas não estão tão bacana, né? Como a gente gostaria de estar. Elas vão ficar murchas, elas vão morrer, e vai ter aquele momento de ter uma bucha para o gado comer ali. Então, mas o zelador, o dono, o pastor, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar, no caso mais específico aqui das ovelhas, ele vai procurar tirar as ovelhas dessa situação e levar para onde? Para onde tem abundância de alimento. Mas para a gente comparar, saber que agora está na abundância, é porque houve um momento que estava na escassez. Então, por isso, né, ele pode dizer, olha, o Senhor é o meu pastor, e não vai faltar aquilo que é necessário também. É porque aí também nós vamos olhando e comparando, né? E Tiago chega com os 2 pés no peito, né? Fala assim, vocês pedi e nada tendes, porque pedis mal. E diz mais, vocês pede para quê? Para gastar nos vossos deleites, que não é necessário. Então, mas aquilo que é necessário, o pastor sabe perfeitamente nos dar aquilo que nós precisamos. Ele sabe nos conduzir para aquilo que nós realmente necessitamos. Então, ele está dizendo, olha, o pastor é aquele que conduz, quando ele vê a escassez, e ele leva então o seu rebanho para aquele lugar onde tem abundância. E ele diz que leva para junto das águas de descanso. E aqui, aí as comparações que a gente vai pensando, né?
existe uma situação que nós vivemos, acompanhamos de algumas pessoas, né? E é comum, a pessoa está muito doente, fala, fulano está por um fio. A grossura do fio é um só, viu, gente? Para o sadio e para o doente. Não tem diferença nenhuma. Quem garante é que nós não estamos com um fio bem mais fino do que aquele que, né? Então, porque assim, que garantia nós temos? Amanhã nós temos alguma garantia? Hoje, daqui um pouquinho, nós temos essa garantia? A gente tem expectativa, tem esperança. Mas garantia não tem. Nas nossas viagens, né? O pessoal fala, o Márcio não anda de avião, não. Andei, viu, gente? Escapei. Foi dessa vez que o trem deu errado, não. Aí, assim, eu até queria, assim, que o Elias estivesse junto para falar, você gosta de correr? Agora vê, esse aqui está correndo, viu? 300 por hora, 800 por hora. Qual que é a segurança daquilo ali? É muito seguro, né? Nossa, é mesmo, eu segurei bastante, né? Que segurança tem aquilo ali? E aí, um menino perto de mim lá, dormindo, tranquilo, né? Mas dá uma raiva na gente, né? O menino dormia aqui. Então, mas o que acontece? Eu preciso de estar como aquele menino. Eu preciso de estar com o Senhor como aquele menino. Por quê? Qual é o nosso controle? Que controle que nós temos desse fio que nós dizemos que alguém está passando por ele? Nenhum. E aí, mais ainda, né? Alguém fala assim, mas... E aí, você dorme no voo? E o menino dormindo, né? Tranquilo. Se ele estiver dormindo, ele não vai fazer nenhum efeito na ação do piloto. Se ele estiver acordado, vai fazer algum efeito? Também não. Então, o que o Senhor espera de nós que dizemos que conhecemos o Senhor? Estar descansado nele. Estar descansado nele. E realmente, né, eu vou dizer assim, até bem distante, né, mas era a situação da igreja primitiva. Nós podemos pensar em todos os aspectos, pensar nos discípulos, os discípulos, as pessoas ali. Lembra quando Lázaro morre, e quando o Senhor chega ali naquela cidade, qual que foi o argumento daquelas pessoas? Olha, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Ele não teria morrido. Por quê? Porque eles acreditavam, eles confiavam que a presença do Senhor era o suficiente para manter vivo Lázaro. Então, aquela segurança, aquela tranquilidade. Também no passado nós encontramos os servos do Senhor. Olha, você vai. E aquele servo podia dizer, se o Senhor for, eu vou. Por quê? Porque ele sabia que na presença do Senhor as coisas iam acontecer da melhor forma possível. Então, é isso que Davi está dizendo. Olha, essa segurança, esse descanso, ele faz sentido se o Senhor estiver. Nós ensinamos para as crianças, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. E muitas vezes, né, nós esquecemos
de ser criança e nós nos achamos querendo pular do barco. Está difícil. Então vamos saltar do barco. Mas se Cristo está no comando, não faz nenhum sentido pensar que eu comando melhor do que Ele. Não faz nenhum sentido. Se nós conhecemos, sabemos que Ele controla. E quando nós entendemos que Ele está no controle, e o estar no controle não significa estar sempre abastado, não significa estar sempre na bonança, mas significa estar com Ele é ter a segurança de viver como melhor lhe apraz. Que muitas vezes nós podemos pensar que Deus, na sua forma poderosa, Ele pode ser glorificado através de muitas coisas que nós achamos que está dando errado. Nós conhecemos a história de Jó. O Jó não tinha problema nenhum, não. A vida dele estava tranquila. Mas Deus permitiu. E através da vida daquele homem, muitas lições preciosas. E o Senhor foi glorificado. Aqui mesmo, quando nós falamos da morte de Lázaro, o que ele diz? Olha, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E ele falou, olha, isso aconteceu para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Não, mas com a morte? Sim, com a morte daquele homem, foi possível o nome do Senhor ser glorificado. Porque foi através daquele ato ali, é que você e eu sabemos que Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que está morto, Ele ressuscita. E quem está vivo não morrerá eternamente. Então foi naquele momento ali que Ele pôde apresentar como sendo a própria vida e sendo Ele também a ressurreição. Então, novamente, nós encontramos ali o quê? Um desespero de uma família e a solução, a proteção e o controle na pessoa do Senhor Jesus. O Filho de Deus, o Deus encarnado, tendo esse poder. Agora também chama a nossa atenção, no Salmo, quando ele diz mais, pesado ainda para nós, dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Uma outra versão diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, mais uma vez aqui ele está dizendo que nós podemos estar seguros se nós estivermos na confiança, estivermos seguros nele. Me veio à mente agora a situação de Jonas. E até me dá falta de ar pensar, está lá dentro do ventre, como que ele ficou ali, aqueles 3 dias, vivendo ali, no ventre daquele animal aquático, além de estar no ventre, estava dentro da água. Mas, e por que ele sobreviveu? A presença do Senhor estava com ele ali. Ele sabia perfeitamente.
Primeiro, que ele sabia que foi a consequência de uma desobediência. Mas ele sabia que Deus era misericordioso. Tanto é que depois ele até deu uma depressão braba nele lá, né? E ele até brigou com Deus, né? Eu não ia pregar não, sabia que o Senhor é compassivo, que o Senhor perdoa. Mas a presença do Senhor ali, ele pôde trazer aquele homem para terra firme, são e salvo, com vida, e que ainda pôde trabalhar para o Senhor. Então a presença do Senhor ali. Os discípulos atravessando ali o mar da Galileia, aquela tempestade assolando o barco, e aqueles discípulos então vão e correm até o Senhor, e lá dormindo, né? Assim, para contrariar bem a gente, né? Os discípulos lá naquela aflição, o Senhor dormindo. E o Senhor naquele momento ali, Ele mostra mais uma vez que Ele tem o controle. Aquelas ondas impetuosas que se formavam ali, aquela tempestade, e os discípulos chegaram: não se te dá que morramos. E o que o Senhor faz? Simplesmente Ele acalma a tempestade, Ele acalma aquelas ondas, Ele diz: aquieta-te, acalma-te. E o que a palavra de Deus diz? Houve bonança, houve tranquilidade, houve sossego, houve ali um descanso, um alívio para aqueles discípulos. Por quê? Porque Ele tem controle. Nós não. Mas Ele, no controle, Ele proporciona a nós essa segurança. Ele proporciona a nós essa calma. Ele proporciona para nós uma tranquilidade. Até nós conhecemos, né? Aquele diz: cairão 1000 à direita. Está acontecendo o que acontecer, e nós estamos tranquilos. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor. Agora, nós confiamos no Senhor por quê? Porque nós conhecemos o Senhor. Sabemos que Ele é poderoso. Sabemos que Ele Ele vela por cada um de nós. E o salmista ainda pode dizer, mostrando novamente que esta segurança, essa paz, ela independe de circunstâncias. Que ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, o adversário. Então aqui está dizendo assim, né? Ele não está dizendo que não vai existir o adversário ou a adversidade contra nós. Mas ele está dizendo que nós podemos estar muito bem, tranquilos, mesmo na presença das adversidades. Existem muitas coisas ao nosso redor. E pode nos tirar a paz, pode nos tirar o sossego. Não faz sentido, mas eu sei que humanamente, né, nós podemos pensar, mas se o Senhor estiver no controle, se nós tivermos esse sossego, nós vamos estar tranquilos, nós vamos estar seguros, porque Ele é poderoso para nos guardar. Agora, também, nós pulamos no versículo 4,
que trazer segurança para as ovelhas, muitas vezes também é necessário o quê? Corrigir, orientar. E, muitas vezes, né, ou aliás, a gente não gosta de ser corrigido. Ninguém gosta. A realidade é essa. Mas o Senhor nos corrige. Por quê? Ele sabe, e quando ele faz essa comparação, segundo os estudiosos aí, é bem cruel essa comparação que ele faz da igreja com a ovelha. Porque diz que a ovelha é bem desobediente. E é por isso que ele faz a comparação conosco, porque nós também somos bem desobedientes. E aí, muitas vezes, o que é necessário? É necessário ele utilizar esse bordão, essa vara. E aqui ele está dizendo mesmo de correção, de punição. Não tem outro sentido. O Ronaldo pega um alferrão, uma vara para conversar com um gado, ou é para bater mesmo? Não é? E no focinho dá bem para controlar, né? Então, aqui é a forma que o Senhor também, ele vai nos corrigir, ele vai nos orientar. Mas a correção do Senhor diz o seguinte, o próprio Senhor dizendo, que pai, ou qual pai, que não corrige o filho que ama? Então, quando ele nos corrige, é porque ele nos ama, é porque ele está vendo um perigo iminente que nós estamos correndo, e precisa de passar por essa correção, precisa de pegar ali, né, a gente vê lá a forma do cajado, né, ele tem lá como se fosse uma forquilha, né, e aquele é para buscar ali, para pegar no pezinho da ovelha teimosa lá, que vai, ela vai pastando, quando ela se vê, ela já está dentro de um buraco, não dá conta de sair, não dá conta de voltar, então aí o pastor vai e ele pesca ela ali com o seu cajado e retorna ela para o rebanho. Então o Senhor, ele faz isso. E aqui nós temos que entender o seguinte, que a correção, como já disse, né, nós não gostamos de ser corrigidos, mas a correção do Senhor é para o nosso bem, é para nos colocar no caminho correto ali. E quando isso acontecer, estejamos contentes por sermos corrigidos. E com isso, não estou dizendo que a gente tem que falar, então agora vou pecar só para ser corrigido, vou desobedecer, não é isso. Mas quando nós sentimos que estamos sendo corrigidos, tenha convicção, é porque nós somos filhos. Ele não chama atenção do que não é filho. Até mesmo nós que somos um pouco diferentes, nós não corrigimos filho dos outros. Se corrigimos, tem alguma coisa errada, né? Porque o Senhor, ele corrige, ele repreende os filhos que ele ama. Então, se nós sentirmos a correção do Senhor, possamos estar contentes, porque sabemos que pertencemos a Ele, e Ele tem todo o direito de nos corrigir. E por final, o que também chama muita a nossa atenção, é que, mesmo que seja uma comparação que Davi está fazendo, a semelhança das ovelhas, cada um de nós. Davi, ele pôde dizer no finalzinho aqui, versículo 6, dizendo,
bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aí, não vou entrar na questão da palavra original, não sei como que está lá, mas aqui é muito profundo dizer para todo sempre. Davi morreu. Davi não permaneceu para sempre ali na casa do Senhor. Mas aqui, eu percebo que ele está falando de algo no futuro. Ele está dizendo de algo que aconteceria e que vai acontecer para aqueles que andam na segurança de Deus. É de estarmos para sempre na sua presença. Não aqui nessa vida, porque nós também vamos passar, aliás, estamos passando, mas de ter a segurança de estarmos na sua presença, na eternidade. É para lá que Ele está conduzindo, é para lá que nós estamos caminhando, muitas vezes sendo corrigidos, muitas vezes passando por aflição, mas sentindo que o Senhor tem zelado por cada um de nós. Se conhecemos o Senhor, sabemos que Ele é bondoso, sabemos que Ele está nos conduzindo para nos colocar onde? Num descanso eterno. E por isso nós vamos para a obra da cruz e dizemos que lá na cruz de Cristo, Ele pôde executar esse plano perfeito de dar a cada um de nós a oportunidade, e não somente a oportunidade, mas nos dar a garantia de que se nós cremos naquela obra, nós havemos de ter o descanso eterno. Ele é o pastor. Ele é o pastor bondoso. Ele é o pastor que cuida das nossas vidas. Até mesmo aqui. Mas quanto mais o zelo que Ele tem para sermos introduzidos na glória. O Senhor, Ele diz uma frase bonita, perfeita, um versículo formidável para nós, que Ele diz o seguinte, que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Venha a Jesus, aceita o sacrifício dele, aceita a segurança que Ele nos proporciona, e tenha plena convicção de que você será abraçado, que você será abençoado, para que quando nós partirmos dessa vida, cada um de nós possamos estar adentrando na presença do Senhor para vivermos para sempre. Aí sim, aí nós podemos dizer com toda convicção, como lá em Apocalipse está descrito, lá não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá morte. Tudo ali será gozo e paz eternamente. Que seja esta a vontade de cada um de nós, e que seja a nossa convicção de que um dia nós estaremos para sempre na presença dEle. Amém.